Olá, meu nome é Cássia Mendicino, sou epidemiologista e você está no canal Mínimo Vita. Seja muito bem-vindo. Dando sequência ao nosso curso de SAS, hoje nós vamos para a nossa 13ª aula, em que nós vamos conversar sobre como preparar ou como modificar uma coluna, uma variável. Vocês me desculpem a eliminação, porque hoje eu só consegui gravar de noite, então não está muito boa, mas nós vamos tentar aproveitar o máximo que puder dessa aula, depois da vinheta, claro. Bom, vamos lá, gente. Aula 10, criando variáveis, detalhe, parte 1. Bom, gente, então, só dando uma recapitulada aqui, a gente viu nas aulas passadas como que a gente prepara o banco, mas no sentido de selecionar linhas. Então, a gente estava selecionando as linhas de interesse. Por exemplo, linhas comissem, linhas duplicatas. Aí eu quero selecionar o período de tanto a tanto. Então, a gente estava basicamente selecionando linhas. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar, na verdade, até a gente aprendeu a selecionar a coluna também, vocês lembram, né? O comando keep, que mantém as colunas, e o comando drop, que retira as colunas. A gente vai continuar usando esses comandos. Só que agora a gente vai criar novas colunas. Nós vamos aprender como criar outras variáveis. Ou então, pegar aquela mesma variável, aquela coluna e modificar alguma coisa que a gente quiser. Nós vamos lá. Bom, então a gente tem... Então, basicamente, nós temos o data step, né? O data, a coluna que você quer, a tabela que você quer criar, e o set, que é de onde vem. Então, basicamente, o início é o mesmo. New column é o nome da coluna. E você vem com a expression. Aí, o que você quer que essa nova coluna tenha? Então, o que a gente pode ter? A gente pode ter uma expressão aritmética, uma conta matemática qualquer, ou você pode ter uma constante. Vamos lá, que você vai ver o que vai acontecer. E como o rapazinho aqui está falando para nós, ou você cria uma coluna, ou você modifica aquela coluna que já tem. Vamos lá. Epa, acho que eu pulei duas. Não, isso mesmo. Bom, então vou pegar um exemplo aqui. Data cars news, você vai tirar da sashelp.cars, where origin ni igual a usa, ou seja, né, vamos relembrar aqui os comandos passados. Você quer selecionar apenas onde a variável origem é igual a usa, ou seja, o carro foi produzido lá nos Estados Unidos. Aí você vai criar duas novas colunas. Uma variável vai chamar uma coluna, ou uma variável vai chamar prof, e a outra vai chamar source. Bom, o prof vai ser esse. Como que o SAS vai criar essa nova coluna? Ele vai vir da variável msrp menos invoice. Então, você tem duas colunas. Então, ele vai fazer uma expressão aritmética. Ele vai fazer uma conta, vai pegar um valor menos o outro. E a source? A source vai ser uma constante. Olha só, está entre aspas, então isso aqui o SAS entende que é uma palavra, palavras, né? São palavras. Então, na US cars. Então, você vai ter a mesma expressão ao longo de toda a coluna. Na maioria das vezes, a gente muda o formato, já muda o formato de uma vez, dessa nova variável que você está criando. Porque, às vezes, o formato que aparece não é o ideal. Então, aqui ele já colocou prof, né, o que é lucro, né? Então, ele já colocou em dólar, com 10 casas, com 10 dígitos, sem decimal, vamos só relembrando aqui, né? E ele vai manter essas outras variáveis, né? Provavelmente excluiu um tanto. Então, o resultado seria isso aqui, gente. A coluna prof formada e a source formada. A prof, ela vem
dá conta dessa menos essa. E ele manteve o formato de dólar. E as colunas e a variável source é a mesma coisa, é uma expressão somente, ok? Trabalhar. Vamos lá. Criando variáveis a partir de expressões. Então, vão lá no SAS. Ok. Como é que chama? Criando variáveis para expressão. Eu já fiz os comandos de exemplo. Deixa eu seguir por aqui, que fica mais fácil do que eu... Aula. Na verdade, essa aqui, ó. Ok. Criando variáveis a partir de expressões. Então, a gente vai trabalhar com o banco Storm Summary. Vocês já têm esse banco. Quem não pegou, vai lá no link que está no primeiro comentário dessa aula, que você vai baixar todos os bancos, inclusive Storm Summary. Então, a gente vai responder a seguinte pergunta. No período de 2000 e 2015, qual foi a duração em dias das tempestades que apresentaram as maiores velocidades dos ventos em quilômetros por hora por cada ano? Então, ele quer que você utilize o banco Storm Summary para responder essa pergunta. Então, para responder essa pergunta, será necessário. Então, ele está querendo que você desconsidera algumas variáveis desse banco, que não vão ser necessárias. Obviamente, vai ter que selecionar o período, criar uma variável, porque esse banco, nós vamos abrir daqui a pouco, a velocidade em ventos está em milhas por hora. Ele quer que você passe essa velocidade para quilômetros por hora. E aí, sabendo-se que uma milha é igual a, por hora, é igual a 1,60934 km por hora. A gente vai ter que fazer uma multiplicaçãozinha aí, né? Para criar essa nova variável. Cria a variável storm type com a seguinte expressão, né? Dada expressão seria melhor. Strongest storm. Então, ele simplesmente quer que você crie essa variável com essa constante. Ah, por que, Cássia? Isso aí é mais pra gente. Aqui, nesse momento, é mais para a gente treinar mesmo. Mas pode ser que lá no futuro, quando a gente, lá nas próximas aulas, quando a gente for começar a linkar bancos, essa variável a gente está fazendo um banco só com as tempestades mais fortes. Então, pode ser que essa variável lá na frente, né, quando a gente for linkar bancos, seja importante. Nós vamos retirar os mísseis, retirar as observações que estiverem repetidas, nós vamos ordenar o banco e nós vamos selecionar a linha de cada ano, porque ele quer a velocidade tempestade mais forte por ano. E no final nós vamos visualizar o banco. Então, vocês estão vendo que é uma receitinha mesmo, esse passo a passo ele sempre se repete. A gente pode até correr mais um pouquinho, né? Porque a gente está mesmo que repetindo todos os comandos que a gente já viu nas aulas para trás. Bom, então vamos lá. Então, criando variáveis, parte 1, a primeira prática. Então, né, eu tenho esse banco lá no meu provedor, que eu já fiz o upload, vocês provavelmente já fizeram também. Então, eu vou fazer uma lib name, um proc contest, um proc print, para eu conhecer o banco. As 10 primeiras linhas, como vocês já estão feras nisso, né, gente? Bom, então, proc contest é um banco de 3.000 e tantas linhas, a gente já está cansado de conhecer esses bancos, né? Então, eles possuem essas variáveis aqui, ok? Opa, desculpa, vamos lá. Bom, então, a primeira coisa que nós vamos fazer é preparar o banco. Então, depois que a gente importou o banco e viu o banco... Ah, gente, eu não fiz, peraí, eu esqueci aqui, desculpa. A gente vê o banquinho, né? Olha o banquinho aqui, né? Então, tem variável season, peguei as 10 primeiras linhas. Com a data, o nome da tempestade, o basin, vocês lembram, né? A origem da tempestade, o tipo de tempestade, a velocidade do vento, olha só. A pressão, data de início, data de término, hemisfério, latitude e longitude. Então, vamos voltar aqui. Então, a gente não vai precisar dessas variáveis. Então, essa aqui toda a gente vai tirar, né? Hemisférios, latitude, longitude, pressão, tudo a gente vai retirar. Nós vamos selecionar aqui, nós vamos usar da variável season para selecionar os anos. Nós vamos precisar da variável temperatura, velocidade dos ventos, para transformá-lo em quilômetros por hora.
A variável storm length, ela vai ser formada a partir da data inicial e a data final. Então, nós vamos precisar dessas duas variáveis aqui. Que mais? Retirar os missing e tudo mais. Então, a gente vê o banco e já imagina quais variáveis serão necessárias, quais não são. Então, vamos preparar esse banco. Então, nós vamos, a partir do banco Storm, nós vamos criar um banco chamado Storm 2000-2005, a partir do Storm Summary, que é o banco que ele quer que a gente trabalhe. Esse aqui, né? E nós já importamos o banco aqui, Storm Summary, então vamos trabalhar, né? E está na pasta Storm. Bom, então eu vou tirar essas variáveis que não vou precisar dela. Então, o primeiro comando que eu coloco é o drop, que eu estou tirando. O where, então vamos relembrar o comando where. O comando where é para, quer dizer, ele só quer as linhas, vamos excluir as linhas, onde a variável season está de 2000 a 2015, né? Então, aqui a variável season, aqui está por ordem, organizada de acordo com a variável season e name, né? Então, começou de 1980, mas a gente vai pegar de 2000 para frente. Nós vamos precisar da variável maxWind, só que nós vamos criar a variável maxWind kph, quilômetros por hora. Como que a gente cria essa variável? A variável mph vezes a constante para transformar milhas por hora em quilômetros por hora. Então, nós estamos criando essa variável a partir de uma expressão com outra variável. Então, criamos uma nova variável. Bom, aí eu aproveitei e já formatei de uma vez. Essa variável ela vai ter, no máximo, 6 dígitos, com 2 casas após a vírgula, no máximo. Nós estamos criando também a variável storm length, que ela é o quê? É o tamanho, o tempo que a tempestade durou. Da data inicial, da data final, menos a data inicial. Então, só recordando aqui, né, gente? A data final, ela é maior do que a data inicial. Então, eu tenho que colocar final menos inicial para dar um número positivo, ok? E eu vou criar também a variável storm types, que vai ser simplesmente uma expressão de tempestades mais fortes, strongest storm, justamente para, né, vai ficar essa constante em todas as linhas. Bom, nós vamos dar o run, depois esse banquinho que nós criamos, a gente vai dar uma olhadinha nele para ver se ficou tudo certinho. Então, vamos lá. Ok, banco, a princípio é isso. Então, nós peguei só as 10 primeiras linhas. Começou, ele já está ordenado mesmo, já veio ordenado de acordo com o ano da tempestade. Então, a partir de 2000, o nome da tempestade, a gente já viu que tem uns missings aqui, né? Nós vamos trabalhar isso daqui a pouco. Então, a variável que eu criei, kph, né, que velocidades vezes em quilômetros por hora, ok, com 2 casas após a vírgula. A minha variável, storm length, né, que eu peguei a data inicial menos a data final. Então, tá aqui, ele fez essa continha para nós. E eu formatei? Eu formatei. Não, eu não formatei, olha só. Eu não pedi um formato. Ele simplesmente, mas o formato que preparou, tá legal, tá em quantidade de dias. É isso mesmo, ok? Então, não vou precisar de mexer nesse formato. E essa outra variável que eu criei, storm type, é uma constante, strongest storm, com a expressão de cada um. Tá bom? Então, gente, só um detalhe aqui que é importante falar. Olha só para vocês verem. Eu precisei dessa variável maxWind mph para criar a variável da velocidade em quilômetros por hora. Ela está aqui, eu precisei dela para poder criar a minha variável. Só que, olha só, ao mesmo tempo que eu a utilizei para criar minha nova variável, eu eliminei, porque eu não vou precisar mais dela. Então, isso é uma coisa muito interessante do SAS. Olha como é que ele é inteligente. Ele entende que ele não vai precisar daquela variável para formar o esqueleto, o arcabouço da tabela. Mas ele sabe que vai precisar dela para formar a nova
variável, certo? Então, assim, não tem problema nenhum, você não é obrigado a colocar essa variável na tabela só porque você vai precisar dela para criar uma nova. Não necessariamente, tá bom? Então, o nosso banquinho está aqui, lindinho. Vamos ver quantas linhas? 1.374. Vocês lembram que o banco original, que eu dei aqui um proc contest, né? O banco original, ele tem 3.118 linhas, correto? Só que o nosso banco formado, uma vez que eu só considerei de 2000 a 2015, ele ficou com, vamos rodar ele aqui de novo para ver, com 1.000 e poucas linhas, né? 1.000 e alguma coisa. 1.374 linhas, porque eu só considerei de 2000 para frente. Ok? Beleza, acabou? Não, porque qual que é a nossa, depois que a gente importa o banco, conhece o banco original, cria o seu banco, seleciona as variáveis que você precisa, acrescenta variável, seleciona as linhas, tudo mais, foi o que a gente fez aqui, né? O que a gente fez aqui? A gente preparou o banco, depois que a gente preparou o banco, nós vamos conhecer, nós vamos dar uma descritiva basicona para a gente ver as variáveis que a gente criou, né? Proc-min para variável numérica e proc-frec para variável categórica. Eu já selecionei as variáveis numéricas, porque ele mesmo já sabe. Já as variáveis categóricas eu selecionei aqui para ele ter que ficar tirando a frequência de todas as variáveis numéricas e a gente fica até amanhã aqui rodando o programa. Ok? Bom, então, vamos lá. As variáveis numéricas. A gente viu que o banco tem 1.374 linhas. Então, eu já vi um missing aqui, né? A minha variável velocidade, a variável que eu criei em velocidade dos ventos km por hora, ela tem 4 missings, tá vendo? 4 valores não tem essa velocidade, eles vão ter que ser excluídos. E na frequência, primeiro vem o nome. O nome, provavelmente aquelas 4 com missing vai aparecer aqui também. Não, são até mais, tem 33 sem nome. E para a variável type e para a variável storm type, foi que a gente criou, tem missing 1.374, 1.374. Então, a gente tem algumas variáveis com missing. Então, essas variáveis com missing a gente tem que excluir. Então, eu vou excluir, excluindo o missing, vamos relembrar. Então, eu vou criar um novo banco, no missing, né? Geralmente eu crio esse nomezinho mesmo. Where maxwind is not missing e name is not missing, porque foi as únicas variáveis que eu vi com missing. Tá? Então, aí o banco de 1.374 virou para 1.388. Então, é sempre bom chamar a atenção que eu sempre vou acompanhando o número de linhas à medida que eu for criando os bancos, eu vou acompanhando o número de linhas para ver se estão tudo certinho. Vamos voltar aqui na apresentação, só para a gente não ficar muito perdido. Então, é isso. A gente tinha um banco original, então a gente fez todos os comandos, né, para preparar o banco a partir do original. Então, isso aqui eu já falei, né? Eu preciso de deixar a variável, uma vez que eu não preciso mais dela, eu só preciso para criar a nova, eu posso retirá-la, ok? E só acrescentando também o formato de velocidade dos ventos, eu deixei com 6 casas, 6 dígitos, só relembrando, né, gente? Por quê? Porque eu coloquei 2 casas decimais, ainda coloquei, vai ter que ter o pontinho para separar a casa decimal, tá vendo aqui, né? Então, acho que com 6 ficou bacana, né? Porque aqui deu o quê? Gastei os 6 dígitos para formar o número. Então, lembrando, né, que se eu coloco um formato com menos dígitos, eu posso, ele vai com menos dígitos e vai só diminuindo o valor, né? Então, a gente tem um erro complicado aí. Ok? Então, aí agora a gente já conheceu as variáveis, foi o que a gente fez aqui. Então, eu vi que a única variável que tem missing é a velocidade dos ventos e o name. Apareceu missing aqui, as outras não. Então, o que eu fiz? Eu tirei o missing, ok? Da velocidade dos ventos e o name. Então, o meu banco de 1.374 virou 1.338. Certinho?
A gente foi aqui no log, né? Foi o que eu printei ali na apresentação. 1.378 observações no meu último banco que eu criei. Correto? Beleza. Então, depois de missing, gente, depois que a gente importou o banco, conheceu o banco original, preparou o nosso banco, verificamos as variáveis que tem no banco, principalmente a questão de missing, e verificamos que e retiramos os missings, qual que é o nosso próximo passo? Verificar se tem linha repetida, linha duplicada. Então, vamos lá. Excluindo linhas duplicadas. Qual que é o comando? A gente pode usar o procsort. O procsort coloca o nome do banco, no missing, e qual o comando que eu vou usar? No duplirex. Então, eu não quero duplicidade nos meus records, né, nas minhas linhas. By all, ou seja, toda linha igual, ela vai ser eliminada. Toda linha que todas as informações forem iguais, ela vai ser eliminada. Então, quando você roda, então a gente vai rodar o comando. Ok, 1338. Quanto que tinha mesmo, gente? Era 1338. Então, aqui, a gente roda o comando, aí ele fala, no zero duplicate observation word deleted. Ou seja, não tem nenhuma linha duplicada. Então, ele deletou 0 linhas. Né? Então, vamos continuar a mesma coisa. Beleza, eu sempre faço, porque é sempre bom, né, gente? A gente ter certeza que o banco não tem duplicidade. Bom, então, vamos voltar aqui na observação. Então, beleza. Então, meu banquinho está pronto, né? Então, o que ele quer agora? Ele quer que no período de 2000 2005, beleza, nós já criamos o banco com esse período. Ele quer saber a duração em dia das tempestades que apresentaram as maiores velocidades dos ventos por ano. Então, o próximo passo agora é ordenar o banco. Por qual variável que eu vou ordenar? No caso, vai ser a variável velocidade dos ventos, que ele quer começar as tempestades que foram mais fortes. Ele quer a partir da maior velocidade, né? A força de uma tempestade é medida pela velocidade do vento daquela tempestade. Então, nós vamos pegar a velocidade dos ventos. Então, nós vamos ordenar o banco. By o quê? By season, que eu vou pegar. Como é que vai ser ordenado o meu banco? Ele vai ordenar by season, a variável season, que é o ano. E depois, assim, do menor para o maior, vou começar do ano 2000 até 2015. E depois ele vai ordenar pela maior, olha o descending aí, então vai pegar a maior velocidade e vai até a menor. Então, o nosso banco vai ficar ordenado dessa forma. Ok? Então, olha só, vamos ver o banco por aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui, gente. Você quer ficar bem melhor assim, né? Então, olha só, então ele ordenou o banco a partir de 2000 e também ordenou o banco pela maior velocidade, né? Então, vamos diminuir aqui para a gente ver melhor, né? Então, olha só, a partir de 2000 eu tenho as maiores velocidades da maior para a menor velocidade. Então, por exemplo, se eu pegar o ano 2001, vamos ver isso aqui, ó, 2001 começa aqui. Então, ele começa da maior velocidade até a menor. Então, aquilo que a gente viu quando você ordena por duas variáveis. Primeiro, ele ordena, faz os conjuntos de acordo com a season, né, que repete de acordo com o ano, e dentro daquele conjunto do ano, ele cria um subconjunto da forma que eu pedi, dessa variável, começando da maior para o menor. É a forma como esse comando sort, ele funciona. Cadê? Eu pedi aqui, peraí. Estamos aqui, beleza. Aí agora, tranquilo. O que a gente precisa de fazer? Ele quer saber a tempestade mais forte em cada ano, de 2000 a 2005. Então, o que eu vou fazer? Novamente, eu vou usar o procsort, só que agora eu vou usar o comando no duplicate. Ou seja, ele não quer as colunas duplicadas. A variável duplicada. Ele quer só uma variável de cada. De qual? Da season.
Então, esse comando, como que ele funciona? Ele começa, você fala para ele que eu quero uma linha de cada. Então, ele vai pegar a primeira linha, no caso da season, que é o 2000, e o que tiver para baixo, ele vai excluir. Então, voltando aqui, olha só. Então, o que ele vai fazer aqui agora, quando eu der esse comando procsort no duplicate? Ele vai manter esse 2000 aqui e vai excluir esses todos aqui. Ok? Todos esses aqui. Vamos lá. Aí ele vai 2000, 2000, 2000, ele vai excluindo. Aí quando chegar aqui, epa, aqui já é 2001. Então aqui ele vai deixar o 2001 e vai manter essa primeira coluna e vai excluir daqui para frente. E assim sucessivamente até chegar em 2015. Como eu previamente já ordenei a minha coluna pela season e pela velocidade maior do vento, então, o que vai acontecer? A coluna que ele vai manter é justamente a que eu quero, com a maior velocidade do vento. Certo, gente? Então, Então, é assim que a gente utiliza esse comando, como é que a gente vai fazendo combinações desse comando procsort. Então, vamos rodar e vamos já... vamos rodar esse aqui. Vamos rodar só esse aqui, para a gente poder... Vamos devagar, né? Então, obviamente, o meu banco vai ter 16 linhas, porque são, né, de 2000 a 2015, a gente tem 16 anos. E ele manteve a primeira linha de cada ano. Olha aqui, ó, 2000, 2001, 2013, manteve as maiores velocidades, certo? Quando a gente vê o proc print, meu banquinho ficou com 16 linhas, então beleza. Vamos ver como é que esse banco ficou. Lindinho demais. Então, olha só, então eu tenho as maiores tempestades por ano. Tá? Velocidade máxima. Olha o Patrício aqui, que foi o maior de todos, né? Foi em 2015. Ok, então tem agora meu banquinho e a duração de cada uma. Certo? Certinho? Podemos continuar? Então, é isso aqui que a gente viu aqui, né? Bom, então agora a gente viu expressão aritmética para formar uma coluna, a gente também viu uma constante. Agora a gente vai ver função. O que é a função? A função é um código que você fornece ao SAS, então ele sabe que aquele código é uma determinada expressão aritmética. Pode ser uma média, um desvio padrão, pode ser tem várias funções. E dentro desses argumentos, a gente coloca o quê? As colunas, as variáveis que você quer trabalhar para fazer aquela função. Então, vamos ver lá como é que acontece. Então, basicamente, é o mesmo esquema, né? Você tem a nova coluna que você vai criar, o nome da variável e a função, e os argumentos são as colunas que você vai trabalhar para criar essa nova coluna. Então, alguns exemplos. Por exemplo, você pode fazer a soma. Então, eu tenho a coluna 1, a coluna 2, eu quero somar várias colunas e ter uma coluna final. Beleza, eu posso tirar a média, mediana. Eu posso colocar o range, que é ele pega o maior das colunas que você selecionou, qual que tem o maior número, menor número, e faz um range, assim, um intervalo. Quanto tem intervalo da maior para menor? Pode pegar o valor mínimo de cada coluna, o valor máximo, o N, o número de mis. Então, tem muita, mas é praticamente quase que infinitas funções que você pode pesquisar de acordo com o que você precisa, tá? E uma coisa importante falar também, que ele ignora os mis. Então, se você vai fazer uma média, se alguma coluna ali, se naquela determinada linha é um missing, ele vai ignorar. Ele não vai usar aquilo ali como zero, não vai fazer parte da conta, ele ignora, tá? Bom, então um exemplo aqui. Então, o comando aqui pede uma nova variável chamada mpgmin, e essa variável ela vem de onde? É a média entre a variável mpgcity e mpghighway. Então, eu acredito que isso aqui deve ser o consumo de gasolina, né? Então, quanto que ele consome, qual que é a média na cidade e a média, ele vai fazer uma média entre o consumo na cidade e o consumo nas
nas rodovias. Formato, então é sempre assim, né? Ele mantém o formato, formato que eu quero, como que sai o resultado dessa minha nova variável que eu estou criando. Então tem aqui o banco formado, então ele calculou fez SMPG min é a média do consumo na cidade e o consumo na estrada. Então deu 20 aqui e assim sucessivamente, manteve as variáveis todas bonitinhas, então formou aqui a tabela. Bom, vamos trabalhar mais. Criando variáveis a partir da função, criando variáveis a partir de funções para variáveis numéricas. Então isso é bem importante deixar bem claro que a gente está trabalhando com variável numérica. Por quê? Porque a gente está fazendo conta. Né? Então agora a gente vai trabalhar com o banco Storm Range. Esse banco é novo para nós, apesar de ter todo esse estudo dessas tempestades, né? Mas é um banco, dentro desse estudo, é um banco novo. E a gente vai ver que esse banco possui 4 velocidades de vento, de tempestades de vento. Ele quer que você crie uma variável chamada Wind AVG, que é a média da velocidade de 4 ventos. Você vai criar uma outra variável que vai ser o intervalo entre a maior e o menor, ou o range aí, né? Depois você vai visualizar o banquinho. Moleza. Então, vamos lá. Então, prática 2. Então, esse banco tem lá no nosso link, vocês podem fazer o download, depois fazer o upload para o seu servidor no SAS. Então, criar uma lib name, procconts, procprint, vamos conhecer esse banco. Então, o banco tem 2.959 linhas, 7 variáveis, as variáveis estão aqui, são poucas variáveis, é base, a origem da tempestade, o nome da tempestade, o ano da tempestade e 4 velocidades que eles registraram de cada tempestade. Então, tá aqui um banquinho. Então, tem 4 velocidades, Wind 1, Wind 2, 3, 4. Então, tá aqui as velocidades, a tempestade, onde ela foi formada e o ano. Tranquilex. Então, vamos ver aqui. Então, aqui, né? Ok. Vamos lá, então. Então, qual que é a outra coisa que a gente faz depois que prepara o banco, depois que conhece o banco original? Preparar o nosso banco que a gente quer trabalhar, baseado no que a gente precisa. Então, eu vou criar um banco, eu dei o nome de Storm Wind. Esse banco vem de onde? Ele vem do Storm Range, né? Que foi o banco que a gente importou. Tá aqui. E eu já vou criar as variáveis do jeito que eu preciso. Eu vou criar a minha Wind AVG, que é a média das 4 medidas dos ventos, e vou criar a Wind Range, que é o intervalo. Ele vai ver de cada, vamos pegar um aqui, né? Ele vai ver, por exemplo, nessa linha aqui, qual que foi a maior velocidade? 100. Qual que foi a menor? 85. Então vai ser 100 menos 75. Ele vai fazer o range. O range, né? O tanto que entre a maior e a menor, como se fosse uma subtração, né? E essa VG eu pedi o formato 4.1. Beleza, vamos lá. Então, beleza, nosso banco manteve 2.959 com 9 colunas, não é mais 7 colunas, são 9, porque eu criei 2 variáveis, né? Então, olha aqui, ó, Wind AVG e Wind RG. Então, aqui, ó, o 15 aqui que a gente, né? E a média. Pedi com uma casa após a vírgula, beleza, uma casa após a vírgula. Vamos ver as 10 primeiras linhas do banco. Então, tá aqui. Tá aqui, ok? Então, bonitinho, né, gente? Então, a gente criou 2 variáveis a partir da média das outras 4 variáveis. Ok? Tranquilex até agora? Então tá. Bom, mais função. Agora a gente mais lidando com variável categórica, né? Então, por exemplo, a gente tem... Gente, aqui eu só dou as principais, mas vocês podem... Tem muita função que vocês... Podem ser que essas funções não estejam... Pode ser que vocês precisem de outras funções, mas aqui a gente passa só as principais. Então, nos próprios tutoriais do SAS, nos próprios manuais, a gente vê uma parte de função que tem muita coisa. Então, por exemplo, upcase.
eu quero transformar todas as letras daquela minha variável em caixa alta, em letra maiúscula. Lowercase, eu quero transformar todos em letra minúscula. Uppercase, eu quero mudar a primeira letra de cada palavra ou outras letras para maiúscula. Nós vamos fazer exemplos, vocês vão ver isso melhor. Cats, o que é cats? Quando eu junto, eu pego uma variável, outra variável e junto, criando uma terceira variável que é a junção das duas. E subtrair, por exemplo, você quer fazer o contrário, você quer separar, quer pegar uma variável e separar, criar outra separada. Você quer eliminar alguns caracteres, alguns dígitos daquela variável. Ok. Então, por exemplo, ele quer usar a função uppercase. Então, ele vai pegar a variável type e vai transformá-la toda em uppercase. Né? Então, olha só, virou tudo em letra maiúscula. Observar que aqui ele não está criando uma variável nova. É aquilo que a gente falou no início. Ele está mudando uma variável que já existe. Pode. Então, type vai ser uppercase type. Ele está pegando a mesma variável e não está criando uma nova, que o nome é o mesmo. E está somente mudando, passando para a letra maiúscula. Bom, então vamos trabalhar. Criando variáveis a partir de funções para variáveis categóricas. A gente está vendo agora a função. A gente viu função de variável numérica, né, que é média, mediana e tal. Agora a gente está vendo função de variável categórica. Então, nós vamos trabalhar com o Bankstorm Summary. O Bankstorm Summary, né, aqui na prática, né, na primeira prática que nós fizemos hoje, olha aqui, nós já trabalhamos com ele. Nós já fizemos o LibName do Storm Summary, já está lá bonitinho. Então, vamos aproveitar. Né? Então, não vai precisar de importar novamente. Então, a gente já vai direto preparando o banco. Então, eu vou criar um banco chamado Storm New. Lá. A partir de onde? Do Storm Summary. Olha aqui, ó. O banco que ele quer. O que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente pegue a variável name, que coloca só a primeira letra maiúscula. Quer que pegue a variável base e transforme toda em letra maiúscula. Ele quer que você crie uma variável msphere a partir da união das variáveis HEMNS, HEM de hemisfério, né? W. Quer que você crie uma variável ocean a partir da segunda letra da variável base, a gente vai ver isso. E, além dessas variáveis, manter a season. Né? Que você não está mexendo com a season, mas ele quer que você mantenha essa variável lá. Ok. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos manter a variável season, name, base. Ó, name eu pus aqui duas vezes. Deixa eu tirar. Deixa eu gravar aqui, senão depois eu esqueço. Hemisphere e ocean. Então, você vai manter. O que ele quer que a gente faça? Variável name apenas com a primeira letra maiúscula. Então, name está aqui. Prop case, ele quer a mesma variável name, então eu não estou criando uma variável nova, eu estou mudando, né? Name com name. Então a name ela vai virar maiúscula, a primeira letra maiúscula, prop case. A base, ele quer toda maiúscula, então é o comando uppercase, base com base. Ele quer que você crie o hemisphere a partir dessas duas variáveis. Então, o que eu vou fazer? Ele quer juntar as duas. Então, é a função cats. Então, cats, essa com essa, ele vai juntar. E o ocean, ele quer... O que você faz? Ele quer que você pegue a variável base a partir da segunda letra com um dígito só. Então, vamos pegar... Vamos ver esse banco, deixa eu ver aqui. Não, aqui já está o total. Tá, vamos voltar aqui nessa variável subtrai, que ela é mais complicada. Então, o que você pega? Você pega, vamos seguir por aqui, ó. Você tem o comando substituir, né? Tá aqui, substituir. Char seria o quê? O nome da coluna base, né? A posição, então eu quero a partir do segundo dígito. E eu quero o tamanho 1. Então, eu vou pegar o segundo dígito
só um dígito do segundo dígito. Não quero mais que isso, tá bom? Vamos ver um exemplo que vocês vão entender melhor. Vamos rodar aqui. Então, parece que deu tudo certinho. Continuou com as 30, eu mantive a variável season, name, base, ó, o base ficou todo maiúsculo, hemisphere, que juntou, a gente vai pegar o banco original, vocês vão comparar, vocês vão entender melhor. E peguei a variável ocean também, que é só uma letrinha. Vamos lá, então. Opa, desculpa. Vamos voltar aqui. Então, eu vou printar os dois, eu vou printar o banco, só para vocês verem como é que ele ficou. Tá? Tá aqui o banco printado. Mas eu vou voltar lá na apresentação, que a apresentação tem os dois, tanto o banco original, quanto o banco que a gente formou. Então, olha só. A variável base, ele pediu com uppercase, que toda ela maiúscula. Então, aqui, ó, a base tinha NA minúsculo, SP maiúsculo, EP minúsculo, NA maiúsculo, virou tudo maiúsculo, olha só, tá vendo? Gente, vocês lembram no exercício que a gente fez, na aula retrasada, não sei, que a variável NA, que é North Atlantic, né? Vocês lembram disso? Que a gente, hoje, era um exercício que a gente tinha que selecionar só as tempestades do Atlântico Norte, e a gente viu que NA significa Atlântico Norte. Que eu falei, gente, você tem que separar tanto o NA minúsculo quanto o NA maiúsculo, porque senão você vai perder as informações toda vez que tiver NA minúsculo. Porque esse NA minúsculo significa Atlântico Norte igual ao maiúsculo. Só que por um erro de digitação, o banco veio com esse erro, você tem que corrigir isso. E olha só, então, aí a gente separou. Mas mais fácil do que isso é você padronizar tudo maiúsculo. Olha só, né? Que aí você evita esse erro. Né? Então, é uma forma também de você, às vezes parece, uppercase, propcase, isso aqui é perfumaria, é só um detalhe estético. Nem sempre. Muitas vezes, quando você passa tudo para maiúscula, ou padroniza tudo maiúsculo no início e minúsculo no final, você está padronizando e você evita esse tipo de erro. O que mais? Aí agora o name, propcase, então aqui, ó, o name estava tudo em maiúsculo, aí passou só a primeira letra como maiúscula. O hemisphere, então cats. Então eu tenho, olha só, eu tenho o H é N, NS e o HM é W. Então, o que que ele fez? Eu uni as duas e criei o hemisphere. Aqui, ó, virou NW, SE, NH. Isso aqui é muito legal. Porque tem 1000 coisas que você pode fazer utilizando esse recurso. Bom, e o Ocean? Vamos lá no Ocean, que é o mais complicadinho. Você pega a variável base, tá aqui. Você vai considerar só o segundo dígito e vai deixar com um dígito só. Então, o que era NA vai virar, que é a variável Ocean, né? Vai virar A. O que era SP vai virar P. É porque esse A é de Atlântico, P de Pacific e de Índico, né? Então, ele meio que só quer só o oceano mesmo. Ele não quer norte do Atlântico, sul do Pacífico, ele não quer, tá? Então, essa variável significa que foi assim que ele transformou. Tá bom, gente? Certinho? Aí, comparando os bancos. Então, eu estou aqui comparando os bancos bonitinho. Ok, moçada? Pesado, né? Mas, com o tempo, vocês vão acostumando, gente. Prometo para vocês. Bom, outra função que a gente tem que trabalhar também quando é data. Data é uma coisa chatinha, né? Porque, às vezes, a gente agarra um pouquinho, mas então vamos lá. Então, três funções importantes. A função today. A função today, ele vai considerar a data de hoje, a data do seu computador, tá? Você fazer o que você... eu quero o intervalo, assim, eu quero saber a idade a partir de hoje. Então, você tem a data que nasceu e a data de hoje, então você calcula a idade. MDY, então é month, day, year. Então é como se ele separasse o que é mês, o que é dia, o que é ano. Para fazer exemplo vai ficar mais claro para vocês. E WRDIF
é isso que a gente usa mais, ele calcula a diferença em anos entre duas datas. Tá? Você pode calcular em dias também. Aí não vai ser YR, provavelmente vai ser o quê? Se fosse mês, MT, não sei. Quer dizer, tem que procurar. Mas só assim, aqui eu estou dando um exemplo para vocês, a diferença em anos, né? WR é DIF, é diferença em anos. Mas pode ser também que você queira uma diferença em dias, em minutos. Então, existe? Existe. Vamos procurar, tá, gente? Então, aqui a gente só dá se a gente for dar tudo que tem, esse curso não termina nunca. Vamos lá. Bom, então, a nossa última prática, prometo. Criando variáveis a partir de variáveis numéricas, porém no formato de data. Então, a gente vai trabalhar com o banco Storm Damage, que a gente nunca trabalhou com esse banco também, não. Ele está lá no link. Vocês podem procurar lá e fazer o upload para o site de vocês. Então, a gente vai criar uma variável anos, que representa o tempo entre o evento até o dia de hoje, com uma casa decimal. Nós vamos criar a variável aniversário, que representa a data do evento no ano corrente, o dia que aquele evento faz aniversário. Nós vamos formatar essa variável date, aniversário, que são variáveis de data no formato MMDD-YYDES, excluir a variável summary, alterar o formato da variável cost e ordenar o banco a partir da tempestade que causou o maior custo. Agora eu quero saber, não quero saber a tempestade mais violenta, quero saber a tempestade que deu maior custo, maior dano, nesse sentido de custo, né? Então, vamos ver aqui primeiro. Aqui, ó, vamos conhecer o banco primeiro. Então, esse banco a gente tem que importar. Então, tá aqui. Vamos ver, vamos importar esse banco. Tá aqui. Então, só pra gente conhecer o banco, que a gente fica meio perdido, né, quando a gente vê. Então, um banco de 38 observações. Vai, não, tem um trem errado aqui, peraí. Olha aqui, ó, o sinalzinho de errado aqui. Ah, tá, ele considerou isso aqui. Olha só, isso aqui foi uma observação. Vocês concordam comigo? Só que aí eu tenho que, olha só, não tá nem verde. Eu comi mosca aqui, tem que ficar verde, né? Peraí, isso aqui tá meio ruim. Ok. Verde. Ah, agora sim, vamos lá. Tá vendo como é que às vezes eu erro em boca que a gente dá, né? Então, um banco com 38 observações, é isso mesmo. Então, aqui nós temos variáveis. Cost, o custo, o quanto que custou essa variável, a data. Vamos lá. Então, olha aqui, ó, olha o banco aqui. Então, o evento, o nome do evento, a data a gente não consegue nem entender o que é, por isso a gente vai ter que mudar o formato, né? O summary, que é tipo assim, explicando o que aconteceu, né? Os estragos que fez, a gente pediu para excluir. O custo também, nossa, tá horroroso esse custo, porque tem muito zero, né? Então não ficou barato não. Só que é bom a gente separar em centena, colocar um dólar bonitinho, o número de mortes. Eita! Vamos ver lá. Então, o que nós temos que fazer? O que ele quer para nós? Então, nós vamos criar o banco Storm Damage 1, por exemplo. Vem do Storm Damage, que é o banco que ele quer que a gente trabalhe. Nós vamos retirar a variável summary, porque, né? Retire a variável summary, então já vou dar um drop nela aqui de uma vez. Anos. Ele quer criar a variável anos, que é o que é? Como é que é essa variável anos? O tempo transcorrido do evento até o momento atual. Então, nós temos a data do evento. Vamos lá. Aqui, a data do evento, que a gente nem consegue interpretar por causa desse formato. Mas o SAS entende, viu, gente? Então, você vai pegar a data, vírgula, today, olha aquela comando today, entre parênteses e age. Age significa o quê? O intervalo, tá? Então, é o comando do SAS aqui, ó, tá vendo? Esse comando aqui, ó, tá? Data inicial, a data final, que no caso é o today, que é a data de hoje, e o age. Ok? Bom, o que mais? Ele quer que a gente
Cria a variável aniversário, que representa o ano a data do evento, né? Então, olha só, aniversário. Olha esse comando aqui, ó. A gente está usando esse comando aqui agora. Então, eu vou colocar MDY, entre parênteses, month o quê? Da variável date, então eu quero o mês da variável date, vírgula, eu quero o dia da variável date, vírgula, eu quero o ano da variável date. Ok? Peraí, deixa eu ver. Parece alguma coisa errada aqui. Esse today aqui está muito estranho. Vamos rodar isso aqui? Esse negócio vai dar errado. Esse today aqui eu acho que não tem nada a ver. Mas vamos ver. Tá. E ele quer que formata a variável. Vamos lá, né? Ele quer que formata a variável date aniversário, MEDDY. Então, vou formatar aqui. Ok, tá aqui. Os anos, eu vou formatar também. Olha só, que eu tô vendo aqui. Não. Peraí. Os anos, que é essa variável que eu vou criar, eu vou formar com 4 dígitos, porque com 4 dígitos assim, sem vírgula, quer saber os dias, né, assim, em anos. Então, 4 anos tá bem bom, esse tamanho tá até grande, né? E eu vou formatar também a variável dólar. A variável custo, não estou fazendo nada com ela vai ficar do mesmo jeito. Só que eu dizer que ela tá, não gostei, porque ela tá muito... Eu quero dólar com separação de casa decimal e tudo direitinho. Vamos rodar aqui, eu acho que eu vou ter um erro aqui. Vamos ver. Não, parece que foi tudo bem, né? Aqui, os anos, né? Aqui foi... quantos anos já tem que essa tempestade aconteceu? E ela fez como se fosse, porque é de 2005, nós estamos em 2022, então foram 17 anos, beleza? E a data de aniversário, né? Seria 18/5/2022. Então pegou 18, pegou o dia. Ah, não, gente, entendi isso aqui. Não tá errado, não. Porque olha só. Porque aqui ele quer o ano, mas ele quer o ano atual, certo? Olha a variável today, a função today sendo utilizada de novo. Tá? Então, ele não quer o ano que ocorreu a tempestade, ele quer o ano atual, porque ele quer calcular a variável aniversário. Certo? Então, vamos dar certo? Só para vocês poderem entender, né? Porque aí eu tenho a tempestade, tem a data que a tempestade ocorreu. Agora sim, olha o formato da data. Estava aquele formato todo que a gente não conseguia interpretar. Agora nós mudamos o formato. O formato coast ficou bonitinho, que agora entrou um cifrão aqui e colocou aqui os números certinho. O número de mortes. Quantos anos tem que essa tempestade já aconteceu? No caso, essa aqui, 17 anos, 5 anos. E a data de aniversário. Então, dia 25/8, né, que é o contrário, né? 25 do mês 8, a gente vai, e de 2022, que é esse ano atual, a gente vai ter a data de aniversário dessa tempestade. Ok? Vamos lá. Então, o que ele quer? Então, alterando, ordene o banco a partir da tempestade que causou maior custo. Então, aqui, a gente já preparou o banco. Agora, nós vamos ordenar esse banco de acordo com o quê? Aquela que deu maior dano em termos de custo. Então, nós vamos fazer um by descending cost. Nós vamos pegar... partida que teve maior, então, damas de 1, né? Damas de 1, meu banco, teve o maior custo. Então, ok, tá aqui. Como eu gosto de ver o banco final printado, eu acho. Aqui eu vou colocar, eu vou considerar sem observação. Por quê? Porque o banco ele tem 16 linhas, né? Então eu vou abaixo. Não, 38, né? É 16, não, 38. Então, olha só. Complicado, né? Olha só para vocês verem. A tempestade Katrina,
ela aconteceu em 2005, já tem 17 anos, deu 1.836 mortes. Olha o custo dela. Como é que é isso aqui? Milhão, aqui, né? 161 bilhões de dólares. Gente, é muito dinheiro. Olha o custo da tempestade. Olha o estrago que ela fez. Esse Harvey aqui custou 125 bilhões de dólares. Então, é muito, 89 mortes. Essa Katrina aqui foi um desastre, né? Você lembra que a gente comentou sobre a furacão Patrícia? Será que ele está aqui? Olha só, aquele furacão Patrícia, né? Que a gente viu na última aula aí, né? Que foi a maior velocidade. E ele nem está aqui. Se bem que não, não são todos que estão aqui. Não são todos que tinham essa variável custo, né? Então, só, você vê que custo, né? Como que complicada essa questão das tempestades lá, né? Então, tá aqui. Então, o banquinho tá aqui. Ok, gente. Então, hoje a gente para por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar nesse mesmo assunto sobre preparo de variáveis, porém nós vamos apresentar outros comandos. E é isso aí. Até mais tarde e não esqueçam, qualquer dúvida, anotem nos comentários, eu vendo os comentários, eu respondo. Se gostou da aula, deixa um joinha para ajudar a gente aqui. Abraço para todos.